E nós vamos ficar de pé para ouvir a leitura do Santo Evangelho. Está registrado no Evangelho segundo São João, no capítulo 6, os versos 35 a 51. Página 1532. João 6, 35 a 51. Jesus respondeu: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Todo aquele que o Pai me dá seguirá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Então os judeus começaram a murmurar contra ele, porque tinha dito: Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: Este não é Jesus, o filho de José? Por acaso não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que ele agora diz: Desci do céu? Jesus respondeu: Não fiquem murmurando entre vocês. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, este vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Este já viu o Pai. Em verdade, eu lhes digo: quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu der, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Que Deus nos ilumine ao meditarmos na sua palavra. Podem sentar. Em Cristo, estimados, eu não sei se vocês estão com fome. Se alguém de vocês tem fome neste momento, mas sabem o que é fome. Sabe que é muito curioso que é o terceiro domingo que o pastor está a pregar sobre pão. É o terceiro domingo que, um após outro, o pastor está a falar de pão. Mas é o Evangelho que diz. Mas essa história tem um começo. Jesus fala de pão nesse capítulo 6 de João, assim como também falou de pão em Marcos. Mas ele começa fazendo algo. E o Evangelho de hoje é consequência do que ele fez. No começo do capítulo 6 de João, João relata a multiplicação dos pães e dos peixes. Portanto, Jesus tinha multiplicado pão e peixe porque havia uma multidão com fome. E preocupados com a fome deles, Jesus multiplica pão e peixe. E aqui está um sinal e uma marca de Jesus. Jesus se preocupa, o nosso Deus se preocupa também com o nosso corpo físico, material, também com a nossa fome de pão. Deus se preocupa com isso e se ocupa disto. De tal forma que, mesmo diante daquilo que nós fazemos para conseguir o pão, para conseguir o sustento, Deus providenciou muito antes para nós as condições para nós termos pão. Mas a questão é que aquela malta que comeu do pão e peixe multiplicado começou a ter ideias. E não é difícil saber quais, pois não. Imagine, Jesus deu-lhes de comer pão e peixe. Qual é a coisa que mais nos ocupa na vida?
Qual é a nossa preocupação na nossa casa, com a nossa família? Não é o sustento? E o sustento e o pão é tudo que envolve o sustento. Quantas vezes por dia comemos? E o que comemos? E, portanto, a comida é algo importante. Aqueles que comeram do pão e peixe multiplicado por Jesus tiveram uma ideia, que não é difícil pensar. Esse tipo é bom. Este Jesus é o mesmo tipo. Vamos votar nele, porque esse vai dar pão e peixe. E começaram a procurá-lo por causa disso. A ida deles atrás de Jesus foi incorreta, o motivo era incorreto. Jesus não nos manda embora. E aproveita para lhes dizer de um outro alimento. Aproveita para lhes falar de uma outra coisa que eles precisam, mais até do que pão para a vida. E é então que Jesus se apresenta como o pão da vida. E isto não é fácil de compreender. Jesus diz: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Jesus começa a falar de um outro pão e de uma outra fome. Nós sabemos o que é fome, sabemos o que é sede. Mas já sentimos fome e sede de Deus? Já sentiram isso? Já sentiram necessidade de Deus? De ouvir a sua palavra? De falar com Ele em oração? De buscar a Ele na Santa Ceia? É que Jesus, quando diz eu sou o pão da vida, Ele quer dizer que assim como nós dependemos de comida para viver, nós dependemos dele para viver eternamente. Não há outro. Não há ninguém mais que pode nos alimentar aquela fome espiritual, aquela fome de Deus, a fome do perdão, a fome da fé, a fome do consolo, a fome da certeza, do cuidado e da presença de Deus em nossa vida. Jesus, o pão da vida, o pão que desce do céu e nos salva. E a questão é esta, que Jesus não veio dar pão. E é isto que Ele quer que aquela multidão compreenda. Jesus não quer e não veio ao mundo para dar pão. Ele veio ao mundo para ser pão. E isto é diferente. Ele veio ao mundo para ser o pão, para alimentar espiritualmente e dar vida eterna. É muito curioso que depois da multiplicação de pães e peixes, depois daquela multidão querer promovê-lo a rei, Jesus retira-se e manda os discípulos embora. E diz lá o texto que eles não tinham compreendido o milagre dos pães, porque o seu coração estava endurecido. Duas palavras interessantes. Eles não tinham compreendido. Como assim? Eles não tinham comido pão e peixe? O que é que faltava eles compreender do milagre de Jesus? Jesus multiplicou pães e peixes e eles comeram pão e peixe. O que é que havia aqui para compreender? Sabe o que eles não compreenderam? É que isso era um sinal de quem era Jesus. E eles só viam o pão diante deles. Só viam pão e peixe. E aquele pão e peixe não deixou-nos ver quem é que fazia o sinal, por que fazia e que sinal era este. O que Jesus queria mostrar com isso. E a segunda palavra é que diz que eles não compreenderam porque o seu coração estava endurecido. É curioso, a palavra de Deus fala compreensão e coração. Sabe que o coração é a sede do sentimento, quando a Bíblia fala e cita o coração.
acerca do sentimento. Qual é o sentimento que nós temos para com Deus? Qual é o sentimento que rege a nossa vida para com Deus? E sabem que amar é mandamento, mas amar é uma dádiva. Amar é algo que é maior do que nós possamos pensar. E é claro, vocês poderão dizer aquilo que eu direi agora, porque eu fiquei avô. E como eu fiquei avô, eu só tenho uma tarefa a fazer com a minha neta. Só uma. Amá-la. Ponto. Porque eu não sou pai, eu não estou feito... Não é para educar, não é para fazer outra coisa. É amá-la. Agora, amar significa o quê? É que amor é um terreno tão fértil que realiza as outras coisas. Quem ama ensina. Quem ama educa. Quem ama está próximo. Portanto, o amor é um terreno fértil. Aqueles discípulos precisavam aprender isto. O amor de Cristo ao alimentar a multidão. O amor de Cristo ao vir ao seu encontro. O amor de Cristo a se oferecer como alimento. Alimento que dá vida. Alimento que sustenta. Alimento que faz a vida do cristão ser aquilo que o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, quase que explica aqui o que o Evangelho de hoje nos quer dizer. Quando diz lá assim: isto digo no Senhor, não vivam mais como os gentios, não vivam mais como aquelas pessoas que não têm fé, que vivem na vaidade dos seus pensamentos, que sabem tudo, que não precisam de Deus para nada. Não vivam assim, porque esses têm um pensamento obscurecido, separados da vida que Deus concede. E, por causa da ignorância, vivem na dureza do seu coração. Faz uma paráfrase com o que Jesus disse aos discípulos. Por causa da dureza, viviam afastados. Portanto, tornaram-se insensíveis para as coisas de Deus. Mas aí Jesus diz assim, e o Paulo diz assim: mas não foi assim que vocês aprenderam Cristo. Não foi assim que vocês aprenderam nele. Porque esta foi a maneira antiga de viver, separados de Deus, sem amor. Mas agora, vocês foram revestidos de uma nova natureza, criado segundo Deus. Portanto, em Cristo, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, que vivem em amor como Cristo também nos amou, e entregou-se por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Como compreender o milagre da multiplicação dos pães se não se entender o amor de Deus por nós? Como compreender que Jesus diz que é o pão da vida, que é uma forma estranha? Não. Eu sou o pão da vida de Jesus. Como compreender isto? Se não for pela fé. Pela fé que Deus opera em nós, que nos convida e nos chama. Como compreender isso se não for pelo amor ao reconhecer Cristo crucificado por nós? Quando Jesus diz: eu sou o pão da vida, e num enorme capítulo de João, que são 67 versos ou 71, ele nos fala o tempo todo deste pão vivo que desce do céu para nos dar a vida eterna. E se nós precisamos de pão para viver, nós precisamos de Cristo para não morrer. Porque sem Cristo não há salvação. Sem Cristo não há vida eterna. Sem Cristo não há perdão. Sabe que quando comemos, nós não comemos só para matar a fome. O cuidado de um nutricionista, por exemplo, para atletas, é que a comida seja equilibrada. Porque a alimentação, e da alimentação depende a saúde das pessoas.
Deus, depende da saúde dos órgãos, dos ossos, então de tudo aquilo. Portanto, a comida não é só para matar a fome. A palavra de Deus faz o mesmo efeito. A palavra de Deus é aquela que opera a fé e mata a fome de Deus. Mas a palavra de Deus também é aquela que nutre a pessoa do conhecimento de Deus. Nutre e ensina a vontade de Deus. A palavra de Deus é aquela que, ao ser recebida pela ação do Espírito Santo, também santifica a vida das pessoas. Portanto, se na comida há vitaminas, há proteínas e coisas mais para o nosso sustento, na palavra de Deus nós temos tudo isto para sermos fortalecidos como filhos, para sermos fortalecidos na fome, no sentimento, no conhecimento e na santificação, para viver como filhos de Deus. Quando Jesus diz que é o pão da vida, Ele quer nos fazer lembrar disto. Em mim, vocês têm tudo o que precisam para conhecer o Pai, para receber o amor do Pai e para terem a vida eterna. Sabe o que é curioso? É que Jesus quer que aquela multidão aprenda isto. O que é curioso é que Jesus quis que os discípulos aprendessem isso e lutou muito para ensiná-los, porque quando eles ouviram que Jesus disse que era o pão da vida, que desceu do céu, diz o texto que eles murmuravam. Sabe uma palavra que se usa em Portugal, que eu acho que é um sinônimo muito bom para murmurar? É munhanhar. Tá? Eles munhanharam. Olha neste, ele disse que desceu do céu. Olha neste, ele disse que é o pão do céu. Ele disse que é o pão da vida. Mas nós não o conhecemos, nós não sabemos que ele estava ali, que ele é filho do carpinteiro. Vejam, a nossa razão busca obstáculos para compreender e aceitar Deus. Esta é a nossa natureza. Não era só a deles. Nós também murmuramos quando achamos que Deus não faz aquilo que nós pensamos ou que Deus faz diferente do que nós queríamos. Também nós murmuramos. Por que Deus não faz isso? Por quê? É bom lembrar que Deus faz como faz porque nos ama. Deus faz como faz porque é Deus. Imagine se Deus perguntasse a nós o que nós queremos. Imagine se Deus perguntasse a nós o que nós precisamos. Imagine se Deus perguntasse-nos: como é que vocês querem ser salvos? Vocês já imaginaram que absurdo seria? Seria impossível nos atender. Impossível. Porque às vezes a nossa incompreensão, a nossa dureza de coração não permite deixar vir e aceitar as coisas de Deus. Mas, quando Ele vem a nós em fé e abre-nos o coração e a mente, então nós cremos. E quando nós cremos, então nós vemos. Nós vemos e ouvimos. E por isso, ainda nesse culto, hoje, nós vamos comer este pão. E vamos receber no pão e no vinho o corpo e o sangue de Cristo, que alimenta a nossa alma, mas não só, também é corporal, porque quando nossa alma está alimentada, a nossa fé é aumentada, nós estamos inteiramente em Deus e salvos por Ele. Que Deus conceda-nos e que nós possamos dizer como aqueles que estavam a ouvir Jesus, mesmo sem entender: dá-nos sempre deste pão, e que a sua palavra nos alimente, nos fortaleça e nos faça crescer na fé, no conhecimento e no amor. Amém.
Todo-Poderoso Deus, nós te agradecemos, porque tu nos reconfortaste por este dom da salvação. Pedimos que concedas a tua graça, que o mesmo nos fortaleça a fé em ti e nos dê maior amor para contigo e para com o nosso próximo. Por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Amém. Desculpe, mas preciso fazer isso. A minha neta, estando cá na igreja a primeira vez no culto, e também comunicar à congregação, ela foi batizada na quinta-feira, num momento de família, na capela da Universidade Fernando Pessoa, em Ponte Lima, junto a padrinhos e familiares. E, portanto, hoje no culto, ela é apresentada como mais uma membro desta congregação. E desta forma, Deus amplia a sua igreja. E é claro que, vejam, uma emoção dobrada. Eu sei que eu sou lindrinhas nisto, mas eu batizei a Jennifer e o Adalberto, e é normal que um pai, pastor, batize filhos. Mas agora eu batizei a neta, e sabe, isso tem um outro significado. Isso tem um significado que é a outra geração, portanto, é a continuidade. E por isso, diante da congregação, apresentamos isso à congregação. Do outro lado, é normal que o batismo aconteça no seio da congregação, mas havia contingências quanto a isto. Um padrinho não poderia estar presente em nenhum culto até finais de setembro. E o batismo não pode demorar. E o próprio pai também vai viajar a Moçambique. Portanto, as contingências familiares. Não é normal, mas cada vez mais acontece dos batismos serem feitos em família. Mas garanto-vos que foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, diante das testemunhas com certidão passada. E, portanto, apresentamos isso diante da congregação. Espírito Divino, nobre ensinamento.